Estamos de volta com o Fé na Vida. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, especificamente você que assiste a gente lá no estado de Minas Gerais. Citamos aqui no começo do programa aniversário da cidade de Ipatinga, cidade com mais de 200 mil habitantes, né? E que está comemorando então aniversário hoje, uma jovem cidade, né? 50 e poucos anos aí, que está 55 anos, se não me engano, está comemorando a cidade de Ipatinga. Nós vamos falar de saúde agora aqui no Fé na Vida e saúde masculina. E é um tema que não interessa apenas aos homens, interessa também às mulheres, porque as companheiras, as parceiras são fundamentais para levar nós, homens, ao médico, cuidar da nossa saúde. Porque como a gente sabe, o homem tem uma certa resistência em procurar atendimento médico, né? Vai só quando a coisa realmente está muito complicada e isso é um erro que a gente comete. Nesse mês de abril, que está terminando, uma campanha está fazendo alerta para um tipo de câncer que atinge os homens, especialmente na faixa de 15 a 35 anos. Sempre quando a gente pensa em câncer entre os homens, câncer de próstata, por exemplo, é uma coisa que a gente pensa já com mais idade, 40, 50 anos, mas não, esse tipo de câncer atinge os jovens também. Apesar de não ser o tipo de câncer mais comum, o Instituto Nacional do Câncer está realizando a campanha Abril Lilás para orientar sobre o autoexame e a importância de procurar ajuda médica quando a gente pensa em câncer de testículo. E para nos orientar, esclarecer alguns mitos, inclusive, sobre esse assunto, está aqui no estúdio com a gente o doutor Antônio Brunetto, que é médico urologista. Tudo bem, doutor? Olá aos telespectadores e a equipe, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um assunto fundamental, tão importante, que é o câncer de testículo. É isso aí, nós que agradecemos sua vinda aqui, sua disponibilidade. E é interessante observar que esse tipo de câncer atinge os mais jovens, né? Ou seja, adolescentes aí, jovens de 15 a 20 anos já precisam ficar muito atentos quanto a isso, né? Tem um caráter genético nisso ou são fatores externos que acabam provocando também, doutor? Os fatores de risco têm a particularidade. O principal fator sempre é a parte genética. Então tem que ficar muito atento os pacientes que tenham pais, tios, irmãos e familiares com câncer de testículo para dar mais atenção e começar o autoexame logo, sempre que possível. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para prevenir também. Por exemplo, existe um fator de risco para o câncer de testículo muito importante, que é o testículo retido. O nome técnico se chama criptorquidia, o que é o testículo que não desceu. Ficou preso na cavidade abdominal ou na região inguinal e quando o pediatra e a mãe vão fazer o exame, elas percebem que tem apenas um testículo na bolsa escrotal. Tá? Então, isso já mostra uma tendência desse testículo em ter câncer. Ou seja, até 5 a 10% dos pacientes com esse testículo retido podem desenvolver um pré-câncer ou um câncer de testículo. Então, especial atenção para as mães que têm o seu filho que teve o testículo retido. Tá? Além de tudo isso, estima-se também que agrotóxicos, químicos que ainda estão sendo estudados possam predispor também o câncer de testículo. Ou seja, passou dos 30 e poucos anos, a incidência já é bem menor desse tipo de câncer, não é? Se nós formos olhar a média, né, do câncer de testículo, vai dos 30 aos 33 anos. Mas pacientes de 15, 14, 15 anos até 34, 35 anos estão dispostos. Isso é média. Sempre tem que lembrar que nós temos pacientes mais jovens e também temos pacientes de 60 anos, pacientes um pouco mais velhos que fogem dessa média. Né? Então, todos têm que estar atentos, mesmo quem está fora da faixa de risco. Agora, qual que é a gravidade desse câncer, né? Se a gente for pensar até em mortalidade, o que ele pode causar na vida de uma pessoa? Veja, o câncer de testículo, o principal aqui que nós temos que saber, é um câncer que tem uma taxa de cura que varia em torno de 95%. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Tá? Então, é um dos poucos tumores que, mesmo doenças avançadas, como metástase para cérebro, pulmão, você ainda consegue curar com a cirurgia, com a quimioterapia. Tem um caso que eu gosto de citar bastante, um caso emblemático, do Lance Armstrong. Eu lembrei dele agora, o senhor estava falando, eu lembrei que foi um ciclista vencedor de vários Tour de France, né, que era a volta ciclística de Paris mais famosa, e que depois foi punido, né, porque usou substâncias proibidas, anabolizantes, e teve todos os seus títulos retirados. Aí foi punido, perdeu os títulos que ele obteve, mas teve um caso dele que chamou muito atenção pela superação que ele teve desse tipo de câncer. Exato. Ele, depois de operar um câncer de testículo, o câncer de testículo dele era metastático, então ele tinha câncer no pulmão, no cérebro. Ele fez a cirurgia, fez a quimioterapia e depois do tratamento ele venceu mais 7 voltas da França ainda. Então ele era um atleta de alto desempenho, passou por esse momento de dificuldade, tratou, foi curado e depois disso ainda
fez essa superação e venceu essa prova tão importante aí, né? 7 vezes, que é a Volta da França. E está conosco até hoje, tem um instituto que visa conscientizar a produção de câncer de testículo, então isso é fundamental. E nós temos também outros, né? Tivemos jogadores de futebol, o Nenê do basquete, outras pessoas que têm que tiveram uma boa visibilidade para isso e também ajudam a conscientizar a população que todos nós estamos sujeitos, né? E isso mexe com a questão hormonal, quer dizer, homens que têm esse problema, eles podem ter dificuldades em relações sexuais, no seu desenvolvimento, especificamente quando a gente pensa no jovem, né, de 15 a 20 anos. Isso pode interferir de alguma forma? Veja, existem homens que nascem, por exemplo, sem um testículo. Tem um problema de agenesia, o testículo não se formou, ou tiveram algum problema, que tiveram que operar o testículo e, desde o desenvolvimento mais precoce, cresceram com um testículo só, sem prejuízo, tanto na parte hormonal quanto na parte reprodutiva. Então, não é porque ele fez a cirurgia ou porque ele tratou o câncer que ele não possa constituir uma família. É claro que existem vários graus de tratamento, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. A cirurgia é a primeira etapa. Só a cirurgia com outro testículo viável, é possível que a pessoa tenha uma vida normal. A pessoa vai ter o desenvolvimento muscular, vai trabalhar, vai poder constituir família. Isso tudo é importante a gente colocar também. Agora, qual que é o papel, inclusive, das companheiras? Eu citei no começo, porque o homem tem uma certa dificuldade, é uma coisa que a gente tem. Dificilmente a gente vai no médico, na grande maioria aí dos homens tem essa certa dificuldade de procurar atendimento. E o Brasil ainda é um país que está engatinhando nessa questão de incentivar os homens a fazer os seus exames, a procurar atendimento, especialmente num urologista depois dos seus 40, 45 anos de idade, enfim. Ainda há muitas resistências, né, quanto a isso. Em algumas regiões, como no Nordeste, é ainda maior essa questão, né, do homem, da questão da masculinidade, que é uma bobagem, enfim, quando a gente pensa em saúde. A gente tem que procurar o mesmo médico. Mas, pensando nesse caso, o homem precisa, o papel da companheira é fundamental, né? A família precisa se envolver nisso, né? Estimular o homem a cuidar da sua saúde, não é, doutor? Perfeito, tua colocação foi perfeita. O que acontece? A gente percebe, o homem, ele se julga naquele papel de invulnerável, né? Invulnerabilidade. É uma frase clássica, assim, não custa falar, doutor, eu nunca precisei vir médico, nunca vi médico para nada, e agora tô aqui a contragosto, e geralmente é isso, geralmente a parceira que fala, olha, 55 anos, está na hora de você ir no urologista. E muitas vezes é ela que leva, né? Vai empurrado. Que bom que elas existem, nos levam ali, mesmo que na marra para o médico, para a gente se consultar. Com certeza. Esse papel eu acho que é fundamental, tem que partir, acho que das parceiras, que a mulher já tem aquela cultura do ginecologista, de procurar o ginecologista, fazer o exame preventivo, né? E levar isso para dentro de casa, explicar para o marido a importância e levar. E a gente percebe uma coisa muito engraçada, eles chegam no consultório, né? E por que você está aqui? Por favor, né? Me conta sua história. Fala, doutor, não sinto nada. E aí a mulher fala, fala a verdade pro doutor. E aí ela começa, aí devagarinho ele vai começando a falar as coisas. Não minta, fala a verdade, está aqui é para se cuidar. E não tem problema nenhum, que a gente precisa tirar esse mito de que o homem vai ficar menos homem, né? Se for procurar um urologista, for fazer o exame de toque retal, que é uma bobagem, enfim, é uma coisa que o homem precisa superar e evoluir nesse sentido, né, e procurar atendimento. E no caso do tratamento específico, como o senhor citou, existe um tratamento medicamentoso? Se o homem percebe um nódulo, como fazer o autoexame? Como é que funciona isso, doutor? Tanto o autoexame quanto o tratamento em si. Perfeito. A questão do autoexame é fundamental para diagnosticar a doença num momento precoce. Tá? Então, como é que funciona o autoexame? O homem vai pegar, pode ser um momento tranquilo, um momento do banho, e palpar os testículos separadamente. Então, fazer um movimento de pinça com a mão e palpar realmente o testículo para ver se você sente algum endurecimento, um nódulo, um aumento de tamanho, uma alteração da consistência. Tá? Isso até para tranquilizar todo mundo que está assistindo, a maioria das vezes que se identifica uma alteração, não quer dizer que você está com diagnóstico de câncer. Existem diversas outras doenças que podem simular uma infecção, um acúmulo de água no testículo, mas e você já gera um alerta. E aí é importante, você faz um suposto diagnóstico, um pré-diagnóstico. Aí você vai até o urologista, vai fazer o exame e aí ele vai conseguir diferenciar. É uma infecção? Não é? Pode ser um tumor? Se tiver a suspeita, vamos fazer exames complementares. Aí o paciente vai pedir um ultrassom, vamos pedir exames de sangue para ajudar. Tá? Então, alteração de testículo não é igual a câncer, mas, claro, vai acender a luz amarela. Vamos até o urologista para investigar um pouquinho melhor.
Uhum. E a questão do tratamento em si, se for diagnosticado um tumor logo no início, um tratamento medicamentoso já é o suficiente? O importante é, quanto antes você diagnostica, mais fácil é de tratar e menos recursos você precisa abrir mão. Se nós formos tratar um testículo, um tumor de testículo numa fase inicial, você vai fazer a cirurgia e por vezes isso basta. Uma cirurgia, um único momento, a cirurgia demora em torno de 1 hora, o paciente vai para casa no dia seguinte, está curado do tumor de testículo. Vai fazer os acompanhamentos aí para frente. Quando nós deixamos o tumor progredir, ele pode passar para regiões dos linfonodos, abdominais, e migrar pulmão, fígado, às vezes cérebro. Então, aí é um problema. Aí você começa a ter que abrir o teu armamentário. Você vai abrir mão de radioterapia, abrir mão de quimioterapia. Então você tem que diversificar e, consequentemente, a agressão do tratamento é maior, o tempo de tratamento é maior. Tá? Então, quanto antes você fizer o diagnóstico e tratar, maior a chance de cura, menor a agressividade do tratamento. Mas quem, infelizmente, perdeu o ponto inicial, ainda tem muita possibilidade de cura. Né? Como a gente falou, 95% dos homens tratados vão ser curados aí no longo prazo. Tá certo. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por orientar e chamar a atenção tanto de nós homens quanto das mulheres também, para levar os seus maridos, companheiros, namorados para o médico para ver e identificar se há algum problema logo no início, que, como disse o doutor, isso é fundamental para o tratamento. Obrigado, doutor. Eu agradeço a presença, Rodrigo, equipe. Valeu, obrigado demais. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho voltamos com mais informações para você. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Voltamos já.